Olá, meus irmãos, tudo bem? Hoje nós estamos aí na quinta aula de homilética. Vou ter uma aula um pouco diferente com vocês. Vou trabalhar aqui no meu escritório com o computador, tá? Então, a gente vai estar trabalhando hoje mais na questão da montagem do esboço. Se vocês, espero que consiga tirar algumas dúvidas, né? É claro que isso aqui é só um resumo, é um vídeo bem rapidinho, mas quem sabe ajudando aí na questão da montagem. Muita coisa que você vai estar assistindo aqui vai fazer muito sentido com a questão da leitura do nosso material, né? Então, aqui não é um material completo, o material mais completo é através da leitura aí da nossa apostila, né? Então, isso vai ajudar bastante você para compreender um pouco mais essa aula, tá? Então, talvez só de maneira isolada você não entenda algumas coisas. É muito importante que você já tenha assistido as outras 4 aulas, né? Mas vamos lá, na nossa quinta aula, então, aprendendo aqui de maneira um pouco mais prática, que eu quero mostrar para vocês, tá bom? Vou desaparecer aqui um pouquinho, né? Para a gente abrir aqui o nosso PowerPoint. Né? Falando um pouquinho a respeito da questão da divisão da mensagem. Então, como que a mensagem ela é dividida? Né? Podemos começar dizendo que a mensagem começa, né, a primeira divisão da mensagem é o texto. O que é o texto? Né? É a porção bíblica que o pregador usará para a comunicação de determinada mensagem. Em suma, é o texto que você vai pregar. Como que se faz a escolha desse texto? Isso, na verdade, poderíamos dizer quase um mistério divino, né? Primeiramente, você precisa ter o teu tempo de oração, o teu tempo de comunhão com Deus, e a escolha desse texto, eu creio, acima de tudo, que é uma orientação de Deus para as nossas vidas. Então, nós oramos, pedimos a orientação de Deus, e ela pode vir de maneiras diferentes, através do nosso devocional, de uma mensagem que nós ouvimos, de uma necessidade que nós entendemos que a igreja tem. Então, a partir disso, vem o texto bíblico, né, que nós vamos estar utilizando. Aquele recorte, né, algumas pessoas vão usar um versículo para pregar, 2, 3, 4, 10 versículos, né, dependendo da mensagem. Se for uma mensagem temática, se for uma mensagem textual, normalmente se usa uma parte do versículo, 1, 2, 3, 4 versículos, né? E se for uma mensagem expositiva, se usa aí mais versículos, né? Então, esse recorte que é feito, né, que nós utilizamos, essa parte, esses versículos que nós usamos, se chama perícope, né? Então, a perícope, ela é o texto que nós utilizamos. Algumas pessoas nos perguntam o seguinte: qual o tamanho do texto que nós podemos utilizar? Até que tamanho? Não pode ser um texto muito, muito longo, né? Para não cansar os ouvintes, né? Então, às vezes é interessante até fazer a explicação do texto, mas não é isso que eu vou falar. Então, esse é o texto que nós utilizamos. Depois, nós temos a questão do assunto, né? Que nós utilizamos na pregação. Deixa eu pegar aqui um indicador aqui para a gente trabalhar um pouco, né? Vamos pegar aqui o laser, né? Então, para nos ajudar aqui. Então, o assunto é o quê? É a parte geral daquilo que o pregador deseja falar. Então, qual é o assunto daquele texto que nós temos, que nós escolhemos, que Deus nos deu, né, para a gente pregar? Pode ser salvação, pode ser cura, pode ser perdão, pecado, o homem, a Bíblia, a autoridade, amor, coragem, né? São tantos assuntos diferentes que a Bíblia nos traz. Então, esse é o assunto. O assunto, ele precisa sempre vir do texto, né? Principalmente quando nós falamos de mensagem textual e expositiva, que é de onde surgem os pontos que nós vamos abordar. Sempre as divisões, os pontos, eles vêm a partir do texto. Diferente da mensagem temática, que as divisões vêm a partir do tema. Eu vou deixar um pouco a mensagem temática de lado, para a gente focar um pouco a textual, principalmente a expositiva, né, que são as principais mensagens, né, e principalmente a expositiva. Então, você vai ler o texto e depois de ler o texto várias vezes, a partir disso, você consultando aí muitas vezes um comentário bíblico e assim por diante, né, você vai descobrir qual é o assunto que trata aquele texto. Por exemplo, João 3,16 fala sobre o quê? Fala sobre o amor, fala sobre o amor de Deus, né? Depois, uma outra divisão da mensagem é o tema, né? É o desdobramento do assunto que se deseja abordar. Portanto, um aspecto daquele, por exemplo,
se é o assunto da salvação, pode ser usado como tema, né? Meios para alcançar a salvação, ou então passos para a salvação, ou inclusive pode ser também resultados da salvação. Então, a partir do assunto que é a salvação, o tema, né, ele pode ser um desses três ou muitos outros temas, mas sempre o tema está relacionado ao assunto, ok? Sempre deve estar ligado ao assunto. Hoje tem, já antes, né, se usava muita questão de alguns temas mais modernos, né? Então, às vezes é só uma palavra, um tema aí de uma reportagem que saiu, pode ser também, tá? Mas o tema precisa estar relacionado ao assunto, sempre. Isso é uma questão básica, né? Uma outra divisão da mensagem é a introdução. Ela deve introduzir o ouvinte ao assunto, ou tema da mensagem que será desenvolvido, né? Então, a introdução ela vai fazer essa ligação, começando, levando as pessoas à questão da mensagem. Então, uma boa introdução é um passo importante para captar a atenção dos ouvintes. Então, a introdução ela é extremamente importante. Até porque é um momento que, principalmente eu acho que todos os pregadores, né, mas principalmente os pregadores que estão iniciando, é um momento mais nevrálgico, né? Um momento onde a pessoa fica mais nervosa. Então, fazer uma introdução, escrevê-la e tentar estudá-la bem é uma questão muito importante, porque uma pessoa que começa a mensagem e se atrapalha no início, provavelmente vai ter problema durante a mensagem, porque é um momento em que ela deveria se acalmar, que a introdução, se você começa bem a introdução, tranquilamente a introdução, quando você chegar na parte do desenvolvimento da mensagem, é para ficar mais tranquilo. E se você começar já se atrapalhando na introdução, você vai ter um problema muito sério, pode ficar nervoso durante toda a mensagem e aí se atrapalhar completamente. Nós temos também a proposição, também conhecido como tese, né? Essa proposição, ela aparece sempre na introdução. O que é a proposição? Isso aqui, gente, é extremamente importante, tá? Todas elas, mas a proposição, ela tem uma importância diferenciada dentro do desenvolvimento, né, da construção do seu esboço, da sua mensagem. Então, ela é uma declaração em forma de proposta, que deve conter o quê? Uma afirmação teológica, uma palavra-chave, uma pergunta implícita, uma frase de transição, ok? Depois a gente vai ver isso com mais detalhes, mas olha só. Isso daqui, por exemplo, passos para a salvação, ela é uma proposição. Qual é a palavra-chave? Passos, ok? Então, ela é uma afirmação teológica, ela tem a palavra-chave, ela tem uma pergunta implícita, né? Qual é a pergunta implícita? A pergunta implícita, quando você fizer essa declaração, apresentar essa proposição, a pergunta vai ser: quais são os passos para a salvação? Ou resultados da salvação, né? Qual é o assunto aqui? Salvação, palavra-chave resultados. A pergunta implícita é o quê? Quais são os resultados, tá? Então, quando você apresentar a sua proposição, vai ser justamente o momento que você vai ir para a próxima parte, a próxima divisão da mensagem, que são as divisões. Essas divisões, elas estão na argumentação, ou seja, no desenvolvimento da mensagem. Então, a argumentação é o corpo da mensagem, que pode ser dividido em quantas partes que o pregador desejar, né? Porém, nós recomendamos que normalmente uma mensagem tenha 3 a 4 divisões, no máximo 5 divisões, tá? 2 é muito difícil, tá, gente? Menos de 3, ou seja, 2 divisões é muito difícil. É bem complicado. Acima de 5 fica um estudo bíblico, que é diferente de uma mensagem, de uma pregação, tá? Se você, por exemplo, quiser fazer um estudo bíblico aí de manhã, na escola bíblica, num congresso aí, você pode até falar sobre os 10 mandamentos do casamento, né? Mas você tem que ter muito tempo para argumentar sobre isso. Numa mensagem, normalmente, por exemplo, domingo à noite, de 3 a 4 é a divisão melhor, tá bom? E a conclusão, que é o fecho da mensagem, né? Então,
Essa conclusão, ela é uma pequena recapitulação, mas muito breve, das divisões, muito breve mesmo das divisões. Ela pode fazer parte de um apelo, né? Normalmente a gente recomenda que seja feito um apelo, tanto à salvação quanto a uma maior consagração a Deus, tá certo? Então essa é a divisão da mensagem. Quais são as características de um bom tema, né? Então vamos começar a tentar falar um pouquinho sobre cada parte aqui. Um bom tema. A primeira característica de um bom tema é a simplicidade. Um tema, ele deve ser desprovido de muitas palavras. Então se recomenda que ela tenha no máximo 7 palavras, inclusive já considerando as palavras as monossilábicas, né? Ou seja, não pode ser muito comprida, porque as pessoas precisam lembrar do tema, precisam fixar o tema, lembrar do tema, para que depois elas fiquem meditando na palavra de Deus. Esse é um dos objetivos da pregação, né? Então é a meditação na palavra de Deus. Simplicidade indica não somente a quantidade de palavras, mas também o uso de palavras que possam ser entendidas por todos. Então, assim, evitar palavras teologicamente complexas ou, de repente, aí, né, palavras que as pessoas têm dificuldade de conhecer, né? Atualidade, isso também é uma característica do tema. Então, mesmo contendo verdades eternas, a mensagem deve ter um tema atual e relevante para os ouvintes em nossos dias. Porém, devem ser evitados temas bombásticos, ou seja, sermos atuais, mas cuidarmos também para não chocarmos a pessoa, de repente, com o tema, né? Tentando, às vezes, chamar muita atenção das pessoas. E nesse caso, às vezes, menos pode ser mais, né? Uma terceira característica de um bom tema é a fidelidade ao texto. O tema deve estar em plena harmonia com o texto, refletindo a verdade que nele está contido. Então, olha só, o tema precisa estar relacionado ao assunto que o texto está trazendo, tá? Porque senão você vai trazer confusão aí na mente dos ouvintes. E uma formulação interessante. Levando em conta o vocabulário do povo, o tema deve expressar algo que desperte a atenção dos ouvintes, aproveitando palavras em foco nos jornais e outros meios de comunicação, abordando necessidades pessoais, perguntas e assim por diante. Vou dar um exemplo aqui bem simples, tá? Mas só para a gente entender. Vamos supor que você está pregando aí perto do dia 7 de setembro. Daí daqui a pouco você faz uma mensagem aí que o tema dela pode ser independência ou morte, né? Ou seja, aí você pode trabalhar uma questão, você de repente está com um assunto aí que fala sobre independência do pecado, independência de Deus, ou morte espiritual, ou morte para o mundo, né? Focando aí um tema atual. Você está aí próximo à data, né? Quem sabe do 7 de setembro, e trabalhar essa questão também de um tema interessante. Isso é só um exemplo que a gente está dando aqui, né? Outro ponto, principais elementos agora da proposição. Prometi falar um pouco mais sobre a proposição para vocês, então vamos lá. Em primeiro lugar, a proposição ela precisa ser uma afirmação teológica. A proposição deve conter uma afirmação teológica que encontre eco nas páginas da Bíblia, ou seja, você nunca pode afirmar algo na proposição que não está na Bíblia. Tá? Você pode dizer, mas isso é lógico. Gente, não é tão lógico assim. A gente ouve cada coisa, às vezes, na pregação que não tem nada a ver com a palavra de Deus. Então, precisa ser uma afirmação teológica. Segunda, ela precisa ter uma palavra-chave. Já falamos sobre isso. A palavra-chave da proposição é a mesma que aparece no tema, tá? E expressa o aspecto do assunto que será desenvolvido na mensagem. Se você não usar a proposição aqui para o tema, pode ser que ela não apareça no tema, tá? Mas eu vou dar um exemplo para vocês. Vocês têm aí na apostila, tem uma lista de palavras-chave muito interessantes. Então, muitos já usam a própria proposição como tema da mensagem. Então, como nós falamos antes, né, aspecto da salvação, passos para a salvação, pode ser características de um homem de Deus, vamos colocar aqui mais algum, né, atitudes do jovem cristão, marcas de um casamento feliz. Então, a palavra-chave são essas, marcas, aspectos, condições, montes.
E é interessante, olha só, ela sempre deve aparecer no plural. Por quê? Porque quando você for fazer a pregação, você vai ter, lembra, lá na divisão, ou lá no desenvolvimento da mensagem, você vai ter 3, 4, 5 divisões. Então você não está falando apenas de uma característica, de um aspecto, de um passo, você está falando de vários. Por isso ele precisa estar no plural para permitir as divisões. Então você vai falar sobre os principais elementos da proposição. Veja só aqui já tem uma palavra-chave, que são os elementos da proposição. Por que está em plural? Porque nós vamos apresentar mais de um elemento, né? O primeiro foi a afirmação teológica, a segunda palavra-chave e a terceira frase de transição. Então, o primeiro elemento da proposição é a afirmação teológica. O segundo elemento da proposição é a palavra-chave. O terceiro elemento da proposição é a frase de transição. Então, é assim que nós utilizamos, eu estou já dando aqui o exemplo de como nós utilizamos essa parte, né? Então, a frase de transição, a proposição deve ser formulada de modo natural e bem relacionada com o todo da mensagem, contendo uma frase que permita entrar na primeira divisão. Então, essa frase de transição é o seguinte, nós vamos ver depois. Na introdução, a última coisa que você vai fazer é apresentar a proposição. Então, você vai dizer mais ou menos assim no final. Eu gostaria, então, de apresentar para vocês os principais elementos da proposição. Então, ela aparece aqui na transição, os principais elementos da proposição. E aí você começa. O primeiro elemento da proposição é isso. O segundo elemento da proposição é assim. E o terceiro elemento é assim. É claro que você vai desenvolver cada um deles, né? Depois a gente vê isso melhor. E o quarto elemento da proposição é uma interrogação implícita, tá? Isso aqui é muito interessante, ó. É uma pergunta que surge com naturalidade na mente do ouvinte. Um exemplo. Desejamos mostrar os passos, lembra a palavra-chave é passos, né? Para uma vida vitoriosa. Qual é a pergunta que surge? Quais são os passos? Eu quero apresentar para vocês os principais elementos da proposição. Qual é a pergunta que surge? Os elementos. Quais são os principais elementos da proposição? Ok? Se você sair disso e a tua divisão não mostrar quais são os passos, né? Quais são as características, quais são os elementos, o teu público vai ficar viajando, vai ficar boiando, não vai entender a tua mensagem. Então, a palavra-chave dentro da proposição é que vai fazer a ligação a cada uma das divisões. Isso é fundamental na preparação do esboço para que as pessoas entendam a mensagem que nós pregamos. Características de boas divisões. Vamos lá agora falar sobre as divisões. Primeira característica, ó, palavra-chave apresentada de novo, né? Então, mais uma vez, né? Qual a primeira característica de uma boa divisão? A primeira é unidade. Cada divisão deve ser uma parte do todo, havendo entre elas unidade de pensamento, isto é, ter continuidade. Então, você está vendo como nós estamos fazendo aqui? Aqui nós estamos fazendo isso, apresentando aqui a proposição, né, com a palavra-chave e as divisões. Vocês notem que cada divisão que nós vamos mostrar aqui, que nós já mostramos, elas têm o quê? Elas têm unidade de pensamento. Aqui eu estou falando sobre as características de boas divisões. Eu não posso mudar o assunto aqui dentro. É a mesma coisa na pregação. Você não pode mudar o assunto durante as divisões. A primeira divisão, ou seja, a segunda divisão, precisa estar relacionada à primeira, à terceira, à quarta, né? Elas têm que ter uma unidade de pensamento. E elas precisam ter uma continuidade. Então, como nós estamos fazendo aqui, apresentando para vocês. Então, notem que nós estamos fazendo isso aqui já na prática, aqui, né? Então, a característica de uma boa divisão é a unidade. A segunda característica de uma boa divisão é singularidade. Cada divisão deve ser única no seu conteúdo, desenvolvendo uma parte da mensagem. Entenderam essa parte? Olha só. Se a segunda divisão for muito parecida do que a primeira, você não deve fazer a segunda divisão, ela deve estar dentro da primeira. Então, por exemplo, unidade e singularidade são duas coisas diferentes. Agora, vamos supor que eu tivesse feito a segunda divisão
com um aditivo de unidade. Aí não pode fazer a segunda divisão, teria que deixar tudo na primeira aqui, ok? Então ela tem que ter singularidade, ela deve ser única. E aí como é que você faz? Toda vez que você apresenta uma divisão, você precisa desenvolver aquela divisão, ok? Desenvolve ela, você vai pregar sobre ela. Qual o primeiro passo para a salvação? O primeiro passo para a salvação, estou inventando aqui só para a gente entender, né? É o arrependimento. Arrependimento, ok. Então, eu tenho que falar sobre o arrependimento, ok? Então, eu vou desenvolver um conteúdo que fale sobre arrependimento. Fechei o conteúdo sobre o arrependimento, trouxe textos bíblicos que falam sobre arrependimento, ilustrações que falam sobre o arrependimento, faço a aplicação, né? Eu pergunto para as pessoas, você já tem se arrependido de um pecado que você tem praticado? Estamos nos arrependendo dos nossos pecados ou nós nos conformamos com os nossos pecados? Isso é uma aplicação, tá? Então eu preciso fazer essa aplicação durante a divisão, fecho o assunto, aquela primeira divisão, e aí eu apresento a segunda divisão. Como é que seria a segunda divisão? Vamos supor que isso aqui fosse uma mensagem, ok? Então eu terminei a primeira divisão, vou para a segunda divisão, começando pela proposição. Daí eu digo, uma segunda característica de uma boa divisão é a singularidade. Aí eu desenvolvo falando sobre singularidade, fecho o assunto, e aí eu vou dizer, uma terceira característica de uma boa divisão é a ordem. Viram só como é que a gente faz? Então, eu sempre desenvolvo cada divisão, fecho ela e vou para o próximo. Fecho o próximo e vou para o próximo. Fecho o próximo e vou para a conclusão, ok? Então, é a ordem. Aqui, no caso, a característica da boa divisão é a ordem. As divisões devem seguir uma ordem lógica, tá? Não saia do assunto. Às vezes a gente lê um texto e ele está borbulhando de coisas interessantes. Mas se você tem que fazer uma seleção, porque a Bíblia é muito rica. Você não vai conseguir pregar todo aquele capítulo em 40 minutos, em 30 minutos. Talvez tem capítulos que se você for pregar, você vai demorar dias pregando sobre ele. Então você tem que ser seletivo, né? Tem que ter uma lógica aquilo que você está falando. Uma quarta característica de uma boa divisão é a proporcionalidade. Olha que interessante isso aqui. Dividir o tempo de cada ponto da mensagem de modo que não se gaste, por exemplo, 10 minutos em uma parte, em uma divisão, e 3 na outra. Então, meio que proporcional. Se você vai pregar, por exemplo, 30 minutos, você vai dividir cada divisão uns 7 minutos, tá? Porque você ainda tem o tempo da introdução e da conclusão, para você fechar aí os teus 30 minutos. Então, mais ou menos o mesmo tempo. Claro que não tem como a gente cronometrar muitas vezes certinho, né? Importante usar o relógio e tal, mas às vezes bem certinho não dá. Mas também não pode ser uma diferença muito grande, como de 10 para 3 minutos, de 15 para 5 minutos, né? Tem que ser proporcionalmente muito parecido cada divisão. E esse último ponto que é muito interessante, que é o progresso, tá? As divisões devem oferecer progresso no seu desenvolvimento, levando o ouvinte para um clímax, né? Ou seja, quando você tem uma divisão, normalmente o texto já é progressivo, tá? Ele já vai progredindo porque Jesus falava, era muito uma maneira de Jesus pregar, né? Ele ia proporcionalmente. Por exemplo, vou usar um exemplo. Lucas capítulo 15 fala sobre 3 parábolas, né? Você pode notar que elas são proporcionais. A primeira fala de uma perda de 1%, são 100 ovelhas, se perde uma, né? A segunda fala de uma perda de 10%, são 10 dracmas, se perde uma. E a última se fala de uma perda de 50%, ele está falando de 2 filhos. Então, sempre é progressiva, e ele começa com uma ovelha e termina com um filho, ou seja, a lição mais importante sempre no final. Então, quando você vai trabalhar a tua mensagem, se a mensagem não estiver em ordem progressiva, você pode até mudar, às vezes, a ordem cronológica, tá? É claro que tem que ter sensibilidade para fazer isso. Mas, por exemplo, você está falando sobre... Um exemplo. Está falando sobre dinheiro, família e salvação. 3 pontos aí. Vamos inventar aqui, né? Você vai começar a falar sobre qual? Sobre dinheiro, né? Por quê? Porque o dinheiro é o menos importante desses 3. Depois você vai falar sobre família.
E por último, você vai falar sobre salvação, que é o mais importante de todos, não é verdade? Então sempre tem que ter um progresso, ok? Falando um pouco sobre a introdução. Olha que interessante, deixa eu falar isso aqui primeiro para vocês, olha só. Por que a gente primeiro falou aqui sobre divisão e depois a gente vai falar sobre a introdução? Porque a primeira coisa que nós desenvolvemos é sempre o texto, o conteúdo, a mensagem em si, tá certo? Depois, por último, nós desenvolvemos a introdução e depois a conclusão, tá? Então, primeiro o desenvolvimento do texto, depois a introdução. É isso mesmo, a ordem aqui muda mesmo. Então, a introdução é muito importante. Por quê? Qual que é a característica da introdução? Primeiro, despertar o interesse. A mensagem, ela deve ganhar o interesse do auditório. Nesse propósito, a introdução é o momento para despertar o interesse do ouvinte. Então, uma boa introdução, como nós falamos no início, já é um bom caminho, né? Segundo, entender o propósito da mensagem. Ao anunciar sua proposição, isso dentro da introdução, né? O mensageiro estará declarando um tema que será desenvolvido. Isso favorece a motivação do ouvinte, percebendo que o mensageiro tem algo a comunicar. Alguém já disse, né, que um bom começo já é uma meia vitória. E a terceira importância da introdução é ajudar o ouvinte a acompanhar a exposição. Sabendo que o mensageiro irá expor o ouvinte com mais facilidade, desculpa, deixa eu fazer a leitura certa aqui, né? Sabendo que o mensageiro irá expor, o ouvinte com mais facilidade acompanhará a exposição da mensagem, né? Aqui faltou vírgula, então me atrapalhei aqui. Então, quando você já vai falando qual que é a proposição, qual é o assunto na introdução, aí fica mais fácil da pessoa saber do que você está falando, né? Então, na introdução, você já apresenta a proposição, que vai ter o assunto e a palavra-chave para a pessoa saber do que vai se tratar aquela mensagem. Ok? A gente vai falar depois um pouquinho mais sobre a questão da introdução. Características de uma boa introdução. Primeira, deve estar em harmonia com o tema. Tá? Toda mensagem deve estar em harmonia com o tema, mas começando pela introdução. Deve ser breve e proporcional ao tempo da mensagem. Ou seja, se você vai pregar 30 minutos, aí uns 5 minutos mais ou menos de introdução. Não pode ser muito mais do que isso. Se você vai trazer uma palavra de 15 minutos, menos ainda. Então, deve ser proporcional. Deve ser clara na apresentação do tema. Então, é na introdução que você apresenta o tema. Agora, olha só, não deve antecipar os pontos da mensagem. Não é para dar spoiler das divisões, tá? Então, você não chega e fala assim, eu vou falar sobre os passos da salvação, que são esse. Isso não é aconselhável. Pode acontecer em algumas circunstâncias, você achar importante, mas numa pregação, normalmente, não se dá o spoiler da mensagem. Deve ser adequada ao tipo de mensagem, né? Então, se você pode trabalhar a introdução, às vezes, de maneiras diferentes, né? Então, adaptar ela à mensagem. Deve ser feita naturalmente, sem artifícios ou imitações, né? Então, como toda mensagem, né, deve ser feita naturalmente. Deve conter uma ideia central. E a ordem, olha que isso aqui é muito importante. Ela pode ser. Isso aqui é uma sugestão que eu quero dar para você, que eu acho que é muito interessante. A ordem da introdução, isso aqui é uma ideia. Ela começa com, eu escrevi plano de fundo, né? Na verdade é um pano de fundo, tá? Escrevi errado aqui, pano de fundo, então, assunto, palavra-chave e proposição. Exatamente nessa ordem, ok? Exatamente nessa ordem. Então, eu começo uma mensagem lendo o texto, obviamente. A primeira coisa que se faz é ler o texto bíblico. Terminou de ler o texto, você vai começar a dar o pano de fundo. O que é o pano de fundo? Irmãos, esse texto é uma parábola que Jesus está falando, tá? Então, esse é um pano de fundo. Jesus está falando com fulano de tal. Esse texto, Paulo escreveu essa carta para a igreja que estava em Roma, uma igreja que... E aí você explica um pouco sobre isso. O que é um pano de fundo? É você mostrar quem escreveu, quem recebeu, que época foi isso. É claro que você vai falar de coisas relevantes, mas começa com pano de fundo. Depois você vai para o assunto. Então, voltando de novo.
Esse texto é uma parábola onde Jesus está falando com os seus discípulos, tal, entra no assunto, onde Jesus aborda justamente a questão do amor ao próximo, né? Então Jesus fala sobre um samaritano, um homem que saiu de Jerusalém, né? Estava indo para Jericó, e aí ele foi atacado no caminho. Aí você contou o pano de fundo e mostra um samaritano que ajudou este homem e tal, e você vai falando sobre o assunto, e aí você entra na palavra-chave. Eu queria, nessa noite, esse texto aqui então nos fala a respeito de algumas características que nós precisamos ter como servos de Deus, como homens de Deus. Característica é a palavra-chave. É sobre isso que eu quero falar nessa noite, proposição. As características de um servo de Deus. Ok? Mais ou menos assim para você entender. Então a ordem é pano de fundo, assunto, palavra-chave e proposição. A gente vai ver sobre isso daqui a pouquinho, tá? Agora, características de uma boa conclusão. Primeiro, deve ser pessoal, ou seja, precisa ter foco. Se você não fizer personalizar a tua mensagem, foi só um discurso, né? Então, precisa dizer, irmãos, nós precisamos fazer isso. Você tem buscado a Deus, nós temos buscado a Deus. Torne a mensagem pessoal. Segundo, deve ser viva e contagiante. Como o ponto culminante de uma montanha, a mensagem deve concluir com uma elevação espiritual que transmita vida e contagie os ouvintes a uma decisão por Cristo e sua vontade. Deve ser simples e objetiva. Poucas palavras, tá? A conclusão também muito proporcional, com palavras claramente expressas. Isso deve caracterizar, então, uma boa conclusão. Deve ser proporcional e breve, como nós já falamos, né? Assim como a introdução, a conclusão também deve ser breve e proporcional ao tempo de exposição da mensagem. Eu fiz aqui um pequeno esboço, tá? Só para a gente entender um pouquinho como montar a mensagem. Então, eu inventei tudo aqui, tá, gente? Tudo inventado, mas só para você entender um pouco dessa estrutura do esboço. Então, a gente coloca, olha só, em letra caixa, negrito, o tema. Característica de um servo de Deus. Eu usei a proposição, tá? Não preciso usar a proposição, mas só para facilitar aqui eu usei a proposição. Então, características de um servo de Deus. Aí você coloca o texto bíblico de lado. Inventei, não tem nada a ver aqui talvez, tá? Você coloca aqui Mateus 5, 1 a 8. Olha só, esse aqui é o tema baseado na proposição. O que tem no tema? Palavra-chave. Lembra daquela lista que está lá na apostila? O assunto, serviço, né? Ou seja, servir a Deus, servir as pessoas em nome de Deus. Então, servo de Deus, esse é o assunto. Introdução, caixa alta, 2 pontos. Aí você vai começar a falar sobre a introdução. Lembra que nós falamos? A introdução começa com o pano de fundo do texto, autor, região, época, costume. Você vai falar alguma coisa que você já pesquisou, que tem a ver com aquele texto. Segue para o assunto, ok? E depois para a palavra-chave. E por último, apresenta-se o quê? A proposição. Então eu dei um pequeno exemplo aqui, ó. Vamos supor que você está pregando isso aqui, a introdução. Então você vai falar: o texto que acabamos de ler nos apresenta um momento no ministério de Jesus em que ele conversava com a multidão sobre, né, num período em que o Império Romano, isso é pano de fundo, Jesus falava para a multidão sobre sermos servos que agradam a Deus. Esse é o assunto. Somos chamados a sermos servos de Deus. E Jesus nos apresenta qual é a característica de um servo de Deus, seja a palavra-chave. É sobre isso que eu gostaria de refletir com vocês nessa noite. Características de um servo de Deus. Pronto, você acabou de apresentar a proposição. Terminou aqui a introdução? Veja bem, aí você vai começar as divisões. Eu só coloquei uma pequena parte da divisão aqui, tá? Inventei aqui também. Então, como é que você começa a introdução, a divisão? Falou a introdução, apresentou aqui a proposição, você vai dizer. Então, é sobre isso que eu gostaria de refletir com vocês nessa noite. Características de um servo de Deus. Começa aqui em cima. A primeira característica de um servo de Deus é que ele deve ser isso aí. Você vai dizer o que ele deve ser. Apresentou a divisão que ele deve ser isso. Depois, você tem que sempre repetir aqui para as pessoas lembrarem, tá?
sempre repita a proposição. A primeira característica de um servo de Deus é que ele deve ser isso. Aí você vai mostrar, a primeira coisa que você tem que fazer é mostrar de onde você tirou essa afirmação teológica aqui. Qual é o versículo, qual é a frase lá no texto de onde você tirou essa ideia aqui, dessa divisão. Vamos supor que você diga o seguinte, ele deve ser corajoso. No versículo, estou inventando aqui, né? No versículo 2 diz, coragem, tenha coragem. Você tem que mostrar onde está escrito isso. E aí você desenvolve tudo que tem ali sobre coragem. Você pode trazer um outro texto bíblico, né, de outro local, para somar junto. Você pode contar uma ilustração, pode usar um exemplo seu. E durante isso você faz as aplicações. Por exemplo, estou falando de coragem, aqui só inventando aqui, né? Aí você vai dizer, irmãos, nós precisamos buscar coragem em Deus. Tenha coragem, são aplicações. Normalmente, o que a gente entende é que você precisa trabalhar sempre dentro de uma mensagem 50% ensino, 50% aplicação. Então, aplicar, ser relevante para a pessoa que está escutando você. Fechou sobre a coragem, né? Fez a aplicação, busque coragem, que Deus nos abençoe para que sejamos mais corajosos. Fecha o ponto, comece aqui de novo. A segunda característica de um servo de Deus é que ele deve buscar, né? Então deve buscar isso aí. Deve buscar, apresentou a segunda divisão, mostra de onde você tirou isso do texto, ok? E depois você desenvolve com aplicação novamente, fecha, né? Fechou? Começa de novo, aqui em cima. A terceira característica de um servo de Deus é que ele deve andar, continua, deve andar, não sei o que você colocou aí, tá? Mostra onde você tirou, desenvolve, faz a aplicação, fechou. E uma última, ou uma quarta, isso é você que vai decidir, né? Uma última característica de um servo de Deus que o texto nos apresenta, você não vai dizer que são só essas características que um servo de Deus tem, você está falando em cima desse texto. Uma última característica de um servo de Deus, que o texto, essa parábola, o Jesus nos ensina aqui, deve ter, é que ele deve ouvir, deve ouvir a palavra de Deus, deve ouvir a mensagem de Deus. Mesma coisa, mostra de onde você tirou, desenvolve, fechou, vai para a conclusão. Na conclusão, como nós falamos, uma pequena recapitulação, né, das divisões. Então, como é que você vai fazer a conclusão? Então, irmãos, nós precisamos ser X, né? Nós devemos buscar isso, devemos andar com isso, devemos ouvir isso aqui. Amém? Então, você quer ser um servo de Deus? Aplica, né? Mostra para a pessoa a proposição e faz a aplicação e o apelo, ok? Então, é isso aí, gente. Mais ou menos é isso aí. Como nós falamos, essas divisões devem ser proporcionais. Outra coisa, olha só, elas devem sempre seguir uma ideia, tá? Por exemplo, vocês viram que eu coloquei aqui, ó, ela deve ser, ele deve buscar, ele deve andar, ele deve ouvir. Olha que coisa interessante aqui, ó. Eu não usei aqui termos negativos misturados com termos positivos, né? Eu poderia colocar, por exemplo, a terceira divisão. Ele não deve andar no pecado. Procure não misturar pontos negativos com pontos positivos, tá? Se você vai começar no positivo, procura continuar ponto positivo. Mas eu queria dizer que ele não deve andar no pecado. Fala o contrário, né? O antônimo. Ele deve andar na santidade, né? Então, fazer essa divisão aí, essa mudança. Ok, gente? Então, essa é a nossa aula. Que Deus nos abençoe. E não vou aparecer aqui de novo, né, para vocês não se assustarem. Espero que tenha conseguido compartilhar algo com vocês. Que Deus abençoe a vida de cada um. Que nós possamos aí, cada vez mais, compartilhar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo com aqueles que precisam. Amém? Deus abençoe. Um grande abraço.